meus queridos do canal, como todos estão, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho um convidado super especial para falar no meu canal, e o nome dele é Dr. Josemar Parreira Guimarães, um profissional da área da odontologia e especialista em dor orofacial. Ele dispensa apresentação porque é uma referência, inclusive na América Latina, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e um grande amigo que eu tenho e de grandes parcerias que nós já fizemos. Então hoje ele vai abordar aqui no canal como nós tratamos de saúde mental como um todo. Ele é especialista em dor e neoplasias na parte orofacial e alguns distúrbios também que ele atende na clínica dele. Enfim, eu me sinto muito honrada em receber essa pessoa maravilhosa, um profissional extremamente qualificado, um doutor que me deu a honra e humildemente eu agradeço a o empenho que ele teve de apresentar quase que uma aula de dores, e essas dores também elas têm como causa muitas das vezes a questão emocional. Então eu deixo com vocês aí a presença do Dr. Josemar. Ele é uma pessoa incrível e provavelmente vai ser muito enriquecedor aqui na abordagem das questões das dores, que tem também muito a ver com as questões emocionais, problemas de fundo psicológico, né? De repente vocês podem até achar que, na verdade, falar de dores na área bucal, né, essa parte orofacial, não tem nada a ver com a psicologia, mas tem tudo a ver. E ele atende pacientes de todas as idades, crianças, adultos, adolescentes, idosos. Então ele contribui muito e é uma referência na América Latina, um professor, uma pessoa muito querida, e eu espero que vocês realmente gostem e aproveitem. Não se esqueçam de dar o like e de compartilhar o meu vídeo e essa maravilhosa aula, e não esquecer também de dar o sininho de notificações, apertar lá o sininho, porque aí vocês vão ficar sabendo a cada vídeo, a cada novidade que eu trago para vocês na área da saúde mental. Boa noite aos senhores, boa noite às senhoras. Eu estou aqui a convite da psicóloga Eliane Macedo, com quem eu tenho a oportunidade de discutir casos clínicos, além de ser uma amiga dileta, né, dos meus bons relacionamentos. A Eliane me solicitou que eu discussasse um pouquinho, que eu discutisse um pouquinho, né, o atendimento do paciente com dor orofacial, em especial, né, o paciente com desordem, com disfunção temporomandibular. Eu venho aqui representando um grande grupo de colegas, né, de equipe interdisciplinar. Nós trabalhamos lá de forma interdisciplinar. Eu vou apresentar alguns casos clínicos, dos quais eu tenho autorização de todos os pacientes, né? Já visto que nós temos aqui, vou apresentar aqui crianças, adolescentes, adultos, idosos, né? E naturalmente que eu precisaria dessa permissão por parte dos pacientes. O tema que eu vou desenvolver aqui seria no sentido do atendimento e do entendimento, né, dessa dor nesse paciente, cuja queixa principal é a cefaleia tensional, né? A dor orofacial como carro-chefe. E tenho a dizer para os senhores que não tem sido assim nada muito simples, muito pelo contrário, é muito complexo, né? O atendimento, principalmente o entendimento da dor nesse perfil de paciente, tá? Mas vim aqui tentar fazer o melhor, espero poder estar contribuindo aí com o que me foi solicitado. Me apresentando, eu sou Josemar Parreira Guimarães, eu sou professor universitário na Universidade Federal de Juiz de Fora. A minha formação em pós-graduação foi feita na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu fiz a minha especialização, o meu mestrado, meu doutorado, direcionado às neoplasias bucais, né, a patologia bucal, a ortodontia e a dor orofacial, a disfunção temporomandibular, que é hoje a minha linha de pesquisa. Disfunção temporomandibular avaliada por meio de ressonância magnética. Nesses 29 anos que eu estou no magistério superior, 28 anos foram dedicados ao tratamento da dor. Lá nós temos o serviço de diagnóstico e orientação ao paciente com desordem temporomandibular, nosso serviço ATM, onde nós já tivemos a oportunidade de avaliar e fazer tratamento em próximos a 10 mil pacientes. Com isso bem razoável de sucesso no que diz respeito
ao tratamento sintomático da dor. Então o tema dessa discussão vai ser no sentido de apresentar a necessidade, né, que temos de um olhar clínico diferenciado no entendimento e no atendimento do paciente com dor orofacial. Como dissemos anteriormente, né, nós temos esse serviço ATM na Faculdade de Odontologia da UFJF, que já funciona há 28 anos, e a nossa proposta lá é atender o paciente com dor orofacial. Uma pequena introdução no que diz respeito ao sistema mastigatório, né? O nosso sistema mastigatório, para funcionar de forma eficiente, ele tem que ter uma harmonia, uma simbiose entre as várias estruturas que compõem o sistema, ou seja, a musculatura mastigatória, a articulação temporomandibular, né, a ATM, e a dentição. Quando todo esse sistema, essas partes, essas unidades do sistema funcionam de forma devida, de forma harmônica, você tem um sistema equilibrado, você tem uma mastigação equilibrada, satisfatória. A articulação temporomandibular, ela é parte preponderante nesse sistema, né? É a união entre a mandíbula e a base do crânio. Quando ela funciona de forma devida, né, ela participa, então, da concretização dessa harmonia durante a mastigação. Então, o que é a desordem temporomandibular? Como é que ela funcionaria, né? É exatamente no momento quando esses elos da engrenagem, esses dentes da engrenagem, esses elos da corrente se rompem por algum motivo, né? O sistema entra em desequilíbrio. Aí você tem a instalação da desordem temporomandibular, ou seja, a articulação que funcionava de forma devida com seus côndilos, com seus ossos interpostos de forma devida, passa a não funcionar de forma devida e o paciente passa a reclamar de dor na face, dor de cabeça, dificuldade de abertura de boca, de travamento mandibular, de sons de estalido na articulação temporomandibular. Por que tudo isso acontece? Qual seria a causa, a etiologia dessa desordem temporomandibular? Essa etiologia em literatura e clinicamente se percebe que ela é multifatorial, envolvendo várias possibilidades etiológicas, entre elas e principalmente a má oclusão dentária, né, o mau engrenamento entre os dentes, e os fatores psicológicos, envolvendo também trauma sobre a face, fatores sistêmicos como doenças reumatológicas, fatores genéticos, fatores neoplásicos. Vejamos no caso dessa menina, ela tem aproximadamente 6 anos de idade, a gente já percebe uma assimetria facial, o lado direito está mais avolumado, tudo isso por conta do sobreesforço muscular, né? Haja vista que ela tem essa mordida cruzada dentária do lado direito, e além disso ela faz o hábito do bruxismo, ou seja, associou tanto a má oclusão quanto o fator psicológico no desenvolvimento da DTM. Nesse paciente adulto, a gente percebe aí uma mordida aberta bastante acentuada, naturalmente que essa mastigação, que essa oclusão não funciona de forma devida, e todo o sistema muscular articular fica também comprometido a ponto de o paciente já ter perdido 50% da sua estrutura condilar. Neste outro paciente, a gente percebe uma discrepância importante entre a posição da maxila e da mandíbula, nos dentes superiores bem à frente, então o esforço mastigatório também aqui é bastante acentuado, também dando como consequência, né, a ponto de você ter alterações ósseas, né, nessa tomografia computadorizada a gente já vê perda de estruturas ósseas. Junto à maloclusão, como fator importante também, como dissemos, né, o hábito parafuncional. Desde o hábito parafuncional do bruxismo, do sono, né, o paciente arranjando os dentes durante a noite, até o hábito de apertamento durante o dia. E como consequência, a gente pode ver aí, nesse caso aí, essa consequência sobre os dentes, né? Os dentes estão bastante desgastados por conta desse sobreesforço do bruxismo, do apertamento. Quando vamos falar em sintomatologia em DTM, o que a gente vai perceber é uma gama bastante variada de queixas. Tá? Em termos de sintoma, a dor de cabeça é o carro-chefe, né? Representando a dor facial mais preponderante no paciente com DTM, mas vem também acompanhada de dor de ouvido, dor na articulação temporomandibular, dores cervicais, o paciente reclama de zumbido, né, de sons no ouvido, é uma gama realmente bastante variada de sintoma. No que diz respeito aos sinais, o carro-chefe são os estalidos na articulação da face, né, na articulação temporomandibular, desde o estalido até a crepitação, ou o paciente tem dificuldade de abertura de boca, um travamento durante a abertura, ou um travamento durante o fechamento, entre outros vários sintomas. Né? Qual que seria o sexo, né, a idade mais envolvidas? No estudo desenvolvido no serviço ATM, envolvendo 1.000 indivíduos, a gente encontrou uma relação lá de 4:1, ou seja, 840 indivíduos eram do sexo feminino e 140 indivíduos, arredondando os números, né, do sexo masculino. Ou seja, a patologia é característica de indivíduos do sexo feminino na idade adulto jovem, entre 20 e 50 anos de idade. 70% dos pacientes nesse estudo estavam nessa faixa etária entre 20 e 50 anos de idade. Ela pode acontecer também na criança e no idoso, mas a faixa etária mais comprometida seria essa. Como fazemos o tratamento desse paciente? Na parte da odontologia, né, a gente utiliza principalmente as placas neuromiorelaxantes, são dispositivos
interoclusais que aliviam de fato a dor do paciente, né? A gente consegue reduzir em 90%, 95% a dor do paciente. Mas também existem situações que a gente tem que partir para uma cirurgia, né? Situações mais complicadas, mais complexas. Também existe a necessidade da participação de outras especialidades, como a psicologia, como a fisioterapia, como a fonoaudiologia, no sentido de fazer um melhor acolhimento desse paciente. Esse é o dispositivo que nós utilizamos, né? Ele funciona cientificamente, né? Publicações literárias nesse sentido de comprovação, de efetivação, e a clínica demonstra realmente, né, resultados favoráveis acima de 90% de efetividade. Como exemplificação, o caso clínico dessa senhora, próxima aos seus 45 anos de idade, com uma condição de oclusão bastante comprometida. A mastigação dela força muito a musculatura, força muitas articulações, até o momento que ela não consegue mais fazer abertura de boca, tem dificuldade de fazer abertura de boca, e a gente precisa fazer essa intervenção com essa placa neuromio-relaxante, a gente consegue fazer as reduções de dor de queixa dessa paciente. Um segundo caso, uma paciente nem acima de 40 anos de idade, a condição oclusal dentária dela não é tão comprometida assim, mas o bastante para comprometer a abertura de boca. Ela tem dificuldade de fazer abertura de boca. Ela só consegue fazer 15 milímetros de abertura. Mais uma vez a gente lança a mão das placas neuromio-relaxante, ela faz a utilização e após 3 semanas ela consegue fazer uma abertura de 40 milímetros. Como dissemos, não é comum a DTM no paciente, né, nessa faixa etária de 6 anos de idade, mas o serviço TM como referência recebe bastante criança. No caso, essa criança com queixa de dor de cabeça do lado direito há aproximadamente 10 meses, já havia solicitado avaliação com o neurologista, oftalmologista, otorrinolaringologista, e estava tomando medicação antidepressiva e ansiolítica, né? Acho que nenhum de nós gostaria de ter um filho nessa idade aí, né, utilizando medicações importantes como essa daí. O terceiro neurologista entende que a possibilidade de estar passando essas suas dores por conta de um bruxismo, de um hábito parafuncional, indica para avaliação. Quando a gente faz a avaliação dentária, a gente não percebe nenhuma alteração importante, está tudo dentro de um contexto de padrão ideal de desenvolvimento dentário. Só que a paciente faz o bruxismo, né? Ela faz tanto o bruxismo do sono quanto faz o bruxismo diurno, o apertamento. E a gente precisa analisar, então, as consequências desse hábito parafuncional. Ou seja, que tipo de hábito o paciente faz? Ela faz os dois, tanto o bruxismo quanto o apertamento. Qual que é a frequência, né, desse hábito? Né? Ela faz o hábito durante o dia e durante a noite, principalmente. A intensidade desse hábito é tão importante que os pais, durante a noite, têm que ir lá ao quarto da criança, né, saber o que está acontecendo, o tamanho, o barulho que faz durante o bruxismo, né? A duração desse hábito já é para mais de 1 ano, conforme a informação dos responsáveis, e a capacidade de resposta do paciente, que nesse caso aí não foi o bastante para poder evitar a dor da paciente. Nós utilizamos mais uma vez da placa neuromio-relaxante, o paciente vai usar essa placa durante a noite para dormir, e a paciente volta já na semana seguinte com uma redução de 80% a 90% no seu grau de queixa de dor. Agora temos a missão de avaliar a dor deste paciente, né? Mas como fazer a avaliação dessa dor? Nos meus 36 anos de profissão, desses 36, 33 envolvido com desordem temporomandibular, eu sempre tive muita dificuldade de fazer essa avaliação, de mensurar a dor do paciente, principalmente quando eu recebo uma paciente como essa que diz, né, que tem 50 anos que ela sente dor de cabeça, e ela tem 74 anos de idade, ou seja, 2/3 de sua vida foi comprometido por dor de cabeça. Mas eu preciso fazer uma avaliação orgânica dessa dor, uma avaliação estrutural dessa dor, de que forma que eu faço essa avaliação, né? Considerando que a queixa principal em DTM é a dor, de que forma que eu vou fazer essa avaliação? Eu lanço mão de 3 estratégias, né? Uma estratégia que envolve a anamnese, né? Que eu entendo como a mais importante de todas. Eu preciso conhecer a história desse paciente, preciso conhecer de que forma que essa dor se processa, há quanto tempo essa dor se processa, qual que é o histórico dessa dor, medicação que esse paciente utiliza, né? Para que eu possa formular um diagnóstico inicial da condição. Eu também lanço mão do exame clínico, onde eu faço uma avaliação por meio da palpação das estruturas musculares, das estruturas articulares, dos movimentos mandibulares, e eu vou formulando aí hipóteses diagnósticas. Lanço mão também dos exames complementares por meio das imagens. No caso dessa tomografia computadorizada, ela me dá bastante condição de fazer um fechamento de entendimento da dor, da disfunção, da DTM deste paciente. Mas também é necessário fazer uma avaliação psicogênica da dor, né? Daí que eu tenho uma maior dificuldade, né? A minha formação em odontologia, e esse entendimento,
essa tramitação da envolvimento psicológico comportamental do paciente, para mim é bastante complexo e bastante difícil, daí a necessidade que eu preciso de um psicólogo da minha equipe. Considerando que todos esses pacientes que nos procuram já vem trazendo uma história de cronicidade da dor, né? E quanto mais tempo a dor persiste, mais o paciente sofre, né? Mais fatores emocionais aparecem, como estresse, a depressão, distúrbio do sono, perda de libido, entre outros tantos. E em muitos pacientes nós temos o abuso aí da medicação, da automedicação. Existe um estudo interessante que fala que próximo a 40% dos pacientes apresentavam-se moderadamente ou severamente deprimidos por conta da dor orofacial. Aí eu preciso distinguir o que é a doença, o que é a moléstia, né? Eu consigo entender clinicamente a doença do paciente, mas a moléstia do paciente, uma vez mais, né, que envolve aí o comprometimento emocional sensorial do paciente, e eu preciso do psicólogo para me ajudar a entender por que o paciente, ainda que não tenha a lesão propriamente dita instalada, e continua sentindo a dor, né? Como é que essa dor precisa ser interpretada. Então eu preciso realmente de uma interpretação de um psicólogo para me ajudar a entender situações como essa dessa senhora de 84 anos de idade. Ela vinha com uma reclamação de uma mancha escurecida na língua, né? E mais essa condição dessa superirrigação em ventre de língua. Ela já havia passado por várias avaliações médicas, né? Já havia feito vários exames, já havia tomado várias medicações e a condição persistia. Até o momento que é solicitado dela uma biópsia, e quando se solicita uma biópsia numa senhora de 80 anos de idade, né? Ela realmente pergunta: o que é que eu tenho? Eu tenho uma doença ruim? Aí, nesse momento que entra a questão da educação, da orientação, né, da participação do psicólogo para poder amenizar esse sofrimento, essa moléstia do paciente. Então, nós solicitamos a ela que fizesse uma escovação de língua, ela volta na semana seguinte com a doença ruim dela curada. Tá? Mas, de qualquer forma, né, essa paciente passou por uma trajetória muito longa de sofrimento, né, de preocupação com essa condição que poderia levá-la a, vamos dizer assim, né, à morte, né, por conta de ser uma doença ruim, conforme o entendimento dela. Vamos falar agora um pouco sobre a experiência dolorosa do paciente com dor orofacial. Né? Nós desenvolvemos um estudo muito interessante no nosso serviço ATM, que a gente queria saber sobre a queixa principal na fala do paciente, ou seja, como o paciente verbalizava suas queixas de dor. Nós analisamos 380 prontuários clínicos desses pacientes e encontramos como resultado 466 formas diferentes de verbalizar a dor. Então vocês imaginam a dificuldade que nós temos de compreender, de entender, né, o que está se passando no corpo, na mente do paciente com dor orofacial. Nesses 28 anos de serviço ATM, considerando que a queixa principal do paciente é a dor, isso sempre foi para nós um desafio muito grande, como entender, como compreender essa dor do paciente. Né? Alguns relatos que a gente colecionou, né, na fala do paciente. Né? Tenho dor de cabeça há 5 anos, há 20 anos, há 30 anos. Imagina que você ter uma dor facial sem diagnóstico, sem tratamento há 30 anos. Já procurei várias especialidades, já fiz exames de tudo enquanto é tipo, estou tomando várias medicações, tanto indicado pelo profissional quanto aqueles que compram na farmácia. Ou seja, o paciente fala aí sobre a automedicação. E eu continuo sentindo dor. Existe um relato muito interessante de uma paciente que ela dizia assim, que ela tinha dor de cabeça há 39 anos e 3 meses. E eu questionei para ela: como assim 39 anos e 3 meses? E ela respondeu: porque a minha mãe dizia que eu tinha essa dor de cabeça desde os 10 anos de idade. E como eu fiz 49 anos agora em setembro, ou seja, o paciente contava dia a dia, né, o seu estado de dor. Algumas outras perguntas interessantes. O que é isso que eu tenho, né? Essa minha dor tem cura? Por que tomo tanta medicação há tanto tempo e ela não sara? Será que isso é uma doença ruim? Ou seja, o paciente já pensando na neoplasia, num câncer, né? Eu não consigo ter prazer em nada. Minha vida é um lamento. Ninguém acredita mais na minha dor. Tenho medo até de dormir. Não tenho nenhuma vida social. Olha só o comprometimento, né, comportamental psicológico desse paciente. Já até pensei em suicidar. É difícil lidar com situações como essa, né? Por isso a gente precisa de ter um psicólogo na equipe, até para entender como é que esse paciente, né, qual que é a especificidade, né, desses dizeres do paciente. Existe um trabalho muito interessante desenvolvido no serviço ATM por um médico psiquiatra e por um psicólogo, né, que fez parte da nossa equipe durante muito tempo, né, que dizia assim que a dor em DTM é abordada em cada um conforme cada um. A dor não é uma entidade em si, mas algo que ocorre a um determinado ser humano, e quando se pretende abordá-lo, é necessário interpretar o que sua própria voz tem a contribuir com os esforços do tratamento.
A cronicidade da dor tem a participação preponderante do sujeito. A dor passa a ser praticamente o sujeito a falar por ele. O sujeito e a dor se entrelaçam e isso traz consequências imprevisíveis. Quem trata de alguém não trata de algo. Quem trata de algo não trata de alguém. Muitas são as conclusões que temos, né, com essa pequena apresentação, com essa pequena discussão. Mas eu resumi ela em 3 conclusões. Né? A primeira delas, né, que o grau de cronicidade sugere estar associado com alterações psicológicas, ou seja, a dor do indivíduo, né, tem uma parceria, uma simbiose muito grande com alterações psicológicas, baixa estima com relação à saúde, maior utilização de medicação e de serviços de saúde. Uma conclusão número 2, que nesse sentido trabalhar essas variáveis no paciente com DTM deveria ser visto como uma terapia de rotina e não de exceção, pois certamente estaríamos dando melhores condições de prognóstico ao tratamento proposto ao paciente. E como conclusão número 3, que é necessária a intervenção interdisciplinar com a participação do psicólogo para otimização do tratamento odontológico. Diz respeito agora às minhas conclusões, minhas íntimas conclusões, quando eu recebo um paciente que conta seu dia a dia, né, seu mês a mês, seu ano a ano, as dores que ele está sentindo, quando eu tenho um paciente que fala em suicídio, quando eu tenho crianças, né, tomando ansiolítico, antidepressivo, né, eu fico pensando assim que a maior dor do mundo, essa é a minha primeira conclusão, é a dor do paciente que está sentado à minha cadeira. É a dor do paciente que está me falando sobre sua dor naquele determinado momento. Né? E que a segunda maior dor do mundo é do próximo paciente que vai entrar, que vai assentar-se à minha cadeira e assim sucessivamente, assim que eu entendo. Como a segunda conclusão, quando eu tenho esse paciente que fala que pensou em suicidar-se por conta da sua dor, a certeza íntima que tenho é da minha insignificância, né, perante a dor, perante o controle e o entendimento da dor. E que preciso estudar mais, né, preciso estudar muito mais. Gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso serviço ATM da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Né? Nosso serviço já funciona há 28 anos de atividade. Nós fazemos atendimento interdisciplinar envolvendo várias especialidades. Tem a participação de acadêmicos de odontologia que ficam lá 3 semestres. Nós já desenvolvemos mais de 100 pesquisas de iniciação científica. Já fizemos próximo a 100 mil atendimentos, envolvendo mais de 10 mil pacientes de 35 cidades da Zona da Mata e do estado do Rio de Janeiro. Já tivemos a oportunidade de desenvolver e publicar mais de 150 artigos, né, toda a equipe. Desenvolvemos uma revista do Serviço ATM, já publicamos 2 livros, o terceiro está no prelo. O Serviço ATM já teve premiações internacionais em congressos e eventos de odontologia. Prêmio Esquiral Química do Brasil, menção honrosa e mostra de iniciação científica da Universidade Federal de Fora, e premiação em concurso nacional de monografia. Mais de 80% de nossos alunos fizeram pós-graduação lato sensu ou estrito sensu, e uma boa parte desses ex-alunos são hoje professores de graduação e pós-graduação em odontologia. Então, Eliane, eu espero ter sido útil aí a causa, né, ao que você me solicitou. Eu espero ter, o tempo é muito curto, né, mas pelo menos tendo passado alguma mensagem no sentido de que o paciente com o tratamento da dor, com a condição da dor, né, é um tratamento bastante complexo, né, é um tratamento bastante difícil, não é nada simples, né, haja vista que esse paciente ele tem essa dor crônica, né, somática crônica, e em um determinado momento essa dor passa a ter todo um comportamento psicogênico, né, ou seja, a questão comportamental, a questão de forma de lidar com a dor, ela é totalmente bem individual, né, individualista, aí depende de que forma o paciente, as crenças, né, as acreditações que o paciente tem em relação ao seu corpo, à sua mente, ao seu espírito, né, à vida, à questão social. Então o fato é esse, eu tenho realmente muita dificuldade de tratar o paciente com dor, mesmo tendo esse tempo aí, esses 28 anos de serviço ATM, mais a clínica particular durante algum tempo, eu percebo, né, que muitas das vezes eu tenho uma impotência muito grande, né, no sentido de o que eu vou fazer, de que forma que eu vou lidar com esse paciente, de que forma que eu vou abordar esse paciente, de que forma que eu vou atender esse paciente. Para que eu possa atender bem esse paciente, eu vou ter que entender bem a dor dele. Então, entender bem essa dor do paciente, que é uma situação bastante complexa, complicada mesmo, né? E eu realmente acredito, como disse lá anteriormente, que a maior dor do mundo é a dor daquele paciente que está sentado na minha cadeira ali pedindo socorro de alguma forma, né? Então eu não consigo fazer uma mensuração, uma comparação da dor dele com a dor do paciente que veio antes e da dor do paciente que veio depois. A maior dor do mundo para mim é daquela dor que o paciente está sentindo naquele momento. E a segunda maior dor do mundo, de fato, é do paciente que vai entrar logo em seguida, né? E quando eu saio de casa para o meu trabalho, para o serviço ATM, para atendimento desses pacientes,
eu nunca saio pensando que hoje vai ser uma tarde mais tranquila, né? Hoje a coisa vai funcionar de forma... Não, sempre temos as situações complexas para serem desenvolvidas, né? Eu dei exemplo lá de uma criança de 10 anos de idade, com artrite reumatoide juvenil. Essa criança só tem 10 anos de idade e 50% do osso dele, do côndilo dele já foi desgastado, já foi comprometido. E o paciente chegou lá com redução de abertura de boca, ou seja, ele não conseguia fazer uma boa abertura para poder fazer a mastigação, a fonação, a deglutição. E isso é a cada dia, a cada sexta-feira que estamos lá à tarde no serviço ATM, a nossa rotina é essa, não é simples, né, atender esse paciente. E nesse momento a psicóloga faz toda a diferença, né? Como é que eu vou receber, entender, perceber, né? E tentar incluir no meu planejamento essa questão comportamental do paciente, né? Eu não sei fazer isso, né? Eu aprendi alguma coisa sobre isso, né? Mas para se fazer isso aí existe ciência, existe arte, existe delicadeza, existe abordagem, existe vontade, né? E aí que entra a psicóloga na nossa equipe, né? Nos ajudando. Nesses 28 anos de serviço ATM, nunca prescindimos da participação da psicologia. A psicologia sempre esteve lá presente. Então, senhores, é isso que eu vim fazer aqui hoje, né? Tentar passar a nossa experiência, a forma de nosso trabalho, a forma da nossa abordagem do paciente com essa dor somática e psicogênica. O nosso serviço ATM funciona às sextas-feiras, de 13h30 até às 19h30 aproximadamente, próximo esse horário aí. Nós fazemos uma média de 80, 100, 120 atendimentos a cada tarde dessa aí, né? Nós, a equipe, mais os alunos participantes. Já essa pandemia há de se passar, né, dissipar, e nós vamos lá estar de portas abertas para poder recebê-los, né, caso alguns dos senhores tenham o desejo de passar uma tarde que a gente vai serão muito bem recebidos, né, a instituição é pública, né, e as portas estão literalmente abertas para essa discussão clínica, para essa discussão científica. Muito bem, então, muito obrigado pela presença dos senhores, pela participação dos senhores, ainda que de forma virtual, né, mas é a nossa tendência nos dias de hoje. Espero sinceramente ter sido útil, repetido. Um grande beijo, aproveitem bastante e eu tenho certeza que será muito enriquecedor. Até logo e até o próximo vídeo.